O preço do Bitcoin acabou de corrigir, então foi uma correção bastante expressiva, só que agora a gente fica se perguntando, será que o bull market realmente acabou ou será que isso foi apenas uma correção saudável? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre este gráfico aqui, que dá a entender que podemos ter passado simplesmente por uma correção saudável e fazer alguma comparação aí com essa linha de tendência para tentar pensar em alguns cenários e algumas projeções de preço aí para 2025 e talvez também para 2026 no preço do Bitcoin. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, lembrando que o preço do Bitcoin aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 99 mil dólares, então caiu novamente abaixo dos 100 mil dólares, é uma correção bastante expressiva até para o preço do Bitcoin. Muitas pessoas estão preocupadas, então vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, porque eu sempre gosto de ver a opinião de vocês, mas também fazer parte da área de membros do canal, porque a gente depende da sua ajuda aí para continuar fazendo vídeos com cada vez mais frequência e mais qualidade para vocês e levar aí a palavra de Satoshi para frente, digamos assim, certo? Então, joguei esse gráfico aqui no ChatGPT, a gente vai dar uma olhada aqui nessa análise que foi feita. E ele basicamente sintetiza uma estrutura técnica e cíclica do Bitcoin nesse bull market de 2024 até potencialmente 2026, né? Isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas segundo aqui a primeira análise aqui que a gente consegue extrair disso, segundo o ChatGPT, é que o bull market pode durar até 2026, pode ser um bull market um pouco mais lento e gradual. Falando agora um pouco sobre a estrutura do gráfico, o gráfico mostra um canal ascendente de longo prazo com fundos sucessivos ali em 25, 50 mil, 75 e 125, certo? A gente passou por uma máxima histórica em 124 mil e pode ser que o próximo fundo após a próxima máxima histórica aí seja em torno de 125 mil. Enfim, veremos, né? Então a tendência ela parece ser uma tendência parabólica moderada que tende a acelerar até 2026, segundo aqui, novamente, a análise do ChatGPT. O preço atual está em 104 mil dólares, aqui está desatualizado, né? Quando eu postei estava em 104 mil dólares, eu acho, mas agora está em 99.743 dólares, mas já tinha acontecido aquela queda mais significativa que vocês podem ver aqui, né? Que até rompeu um pouco para baixo essa tendência. Bom, então em ciclos anteriores o Bitcoin também fez retestes no primeiro topo psicológico, como 20 mil em 2020 ou 1.000 dólares aqui. Quem lembra dos 1.000 dólares em 2013? Eu não lembro, eu não era dessa época aí não. Enfim, 1.000 dólares em 2013, antes da fase de euforia. Falando agora sobre um contexto técnico e cíclico, então o comportamento mostrado é típico de transição entre o primeiro bull market e segundo bull market, né, como o gráfico mostra aí. Então, possivelmente a gente pode ter tido uma fase de acumulação entre 2022 e 2023, com capitulação e recompensas silenciosas. O pré-bull market em 2024, então tivemos o halving e uma entrada institucional muito forte, aí, principalmente ETFs, no final do ano aí de 2024. O primeiro bull market em 2025, com uma alta expressiva, mas ainda racional. Uma correção intermediária, né, que é o que estamos vendo, então uma pausa no fluxo institucional e lateralização. E um segundo bull market, ou euforia final, ainda em 2026, com uma explosão de liquidez global e topo do ciclo. Eu particularmente acho bem possível, bem provável aí, talvez, esse cenário, né? Então, podemos estar exatamente na ponte entre o bull market inicial e a euforia, com suporte de 100 mil dólares servindo como zona de recarga para o movimento final até 2026. E realmente, não parece que estamos em um momento de euforia, pelo menos se compararmos com ciclos anteriores. Eu me lembro aí de momentos de euforia no passado, com o preço indo parabólico, com o pessoal dizendo que é o super ciclo chegou, é a hiperbitcoinização, né? Então todo mundo fala sobre o assunto, pessoas que nunca se interessaram por Bitcoin começam a pesquisar sobre o tema e é aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo de comprar nesse momento de muita euforia e daí você ter que segurar um ativo durante muito tempo no prejuízo, né? Pensando no longo prazo, talvez nada disso faça muita diferença se de fato o Bitcoin se consolidar como o ativo e base do sistema financeiro global, mas é sempre aquela questão psicológica, né? Se você compra no topo de um ciclo de euforia e você fica 2, 3,
2 anos aí vendo o preço do Bitcoin caindo, é complicado psicologicamente, né? Nem todo mundo tem mãos de diamante aí para aguentar este cenário. Então vamos falar agora sobre algumas projeções com base neste gráfico e nessa tendência, né? Projeções de cenário até 2026. Então, cenário base, o mais provável aqui, seria a continuação da curva parabólica moderada acompanhando o M2 global e fluxo institucional. Probabilidade de 55% e alvo estimado entre 180 a 250 mil dólares. Aqui um cenário otimista, então uma liquidez explosiva, né? Então nesse cenário o Fed e o Banco Central aí europeu, acho que é, né, o BCE, expandem base monetária e acontece uma corrida institucional e FOMO varejista, né? Então probabilidade colocada aqui de 30%, menos provável, então e um alvo estimado entre 250 e 350 mil dólares, seria uma alta mais expressiva. E o cenário conservador aqui, liquidez travada, uma recessão antes da expansão total da base monetária, probabilidade de 15% e alvo estimado entre 120 a 150 mil. Então não tem nenhum cenário muito pessimista, muito baixista aí para o preço do Bitcoin. Porque a questão de otimista ou pessimista aí depende, né? Porque muitas pessoas querem que o preço caia para ter satoshis mais baratos. Interpretação macro, então, esse padrão está em sincronia com os ciclos de 18 anos, né, com pico em 2026. Eu vou fazer um gráfico só sobre esses ciclos aí mais históricos, né, e com um gráfico de liquidez global M2. Ambos indicam que a fase de expansão máxima da base monetária ainda está por vir. Então, o ponto crucial aqui, né, é que enquanto o Fed, o Federal Reserve, tiver que rolar dívidas e o déficit americano permanecer acima dos 2 trilhões por ano, a liquidez global continuará crescendo e o Bitcoin tende a seguir essa curva. A questão da dívida global é um tema muito relevante, né? Porque por que a gente fala, né, que existe uma grande possibilidade do Bitcoin continuar se valorizando no longo prazo? E olha só, está relativamente volátil, né? Já passou aí para 100 mil dólares o preço do Bitcoin. Mas olha só, tem duas tendências que são muito constantes aí na história do sistema financeiro tradicional das moedas fiduciárias. A perda de poder de compra das moedas fiduciárias, dólar, real, peso e por aí vai, e também o aumento da dívida. Nos Estados Unidos temos mais de 38 trilhões de dólares de dívida e crescendo, então até existe um incentivo para baixar a taxa de juros, emitir mais moeda, porque essa dívida ela é cotada em dólares e também com a taxa de juros dos Estados Unidos. Então tem toda essa questão e o Bitcoin, como é uma oferta fixa aí e pré-determinada, até mais fixa talvez que o ouro, porque o ouro, conforme o preço vai subindo, tem locais onde não era possível minerar antes e agora torna-se possível. O Bitcoin não, o Bitcoin mesmo com o aumento da demanda por Bitcoin, não tem como aumentar a oferta, certo? Diferente de quase qualquer ativo, né? Por exemplo, até ações, né? Digamos que a demanda por ações aumente muito, provavelmente vão surgir novas empresas, caso o mercado financeiro esteja bombando. Digamos que a demanda por imóveis aumente, provavelmente surgirão mais imóveis, mas se a demanda por Bitcoin aumentar, não vai surgir mais Bitcoins, não faz diferença. Existe um limite aí de 21 milhões de unidades de Bitcoins que serão minerados. Qual a conclusão, então? 100 mil dólares é o novo 20 mil dólares de 2020. É um suporte-chave e base do próximo impulso. O ciclo sugere, então, um preço-alvo entre 180 e 250 mil dólares até 2026, com possibilidade de exercer 300 mil dólares em cenários de expansão monetária extrema. Aqui, outra questão interessante, né? Se a gente tiver, por exemplo, o preço do Bitcoin em 200 mil dólares com dólar a 5, a gente já tem aí o preço do Bitcoin em 1 milhão de reais, né? Então, após o pico, provavelmente entre aí... caramba, ele está colocando o pico para final de 2026 e início de 2027? Não sei, né? Mas, de repente, vamos ficar de olho. Então, ele coloca a possibilidade de acontecer uma correção de 60% a 80%, marcando o início de um novo ciclo de acumulação, um ciclo do bear market, né? Então, interessante, de fato, a gente teve aí nos últimos ciclos correções de 70% a 80%, né? O preço do Bitcoin vem se tornando menos volátil ao longo do tempo. Então, aqui no ciclo de 2017 tivemos mais de 80% de desvalorização em dólar e aqui no ciclo de 2021 mais de 70% de desvalorização em dólar. Então, interessante aqui esse movimento. Eu acho sim possível alguma coisa acontecendo nesse sentido, né? Com uma correção ali psicológica, um suporte ali nos 100 mil dólares e depois voltando a subir aí junto com a expansão da base monetária.
Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês acreditam que esse é o cenário mais provável ou alguém aqui está pensando que de fato já começou o bull market? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.